Proteção por colocação fora do alcance é o nosso assunto dessa aula. Espero que você tenha tomado a sua aguinha aí. Com licença, eu também preciso. Espero que você tenha descansado um pouquinho e vamos pra frente. É sim, proteção por colocação fora do alcance. Vamos lá. Locais de serviço elétrico. O que é colocado fora do alcance? É as nossas subestações, que a gente chama, ou aquelas salas de painéis, que são os locais de serviço elétrico, locais técnicos que abrigam equipamentos elétricos, os quais é proibidíssimo o ingresso de pessoas que não sejam advertidas ou qualificadas. E você é qualificado, está se qualificando, está sabendo o que fazer e como proceder dentro desses locais de serviço elétrico. Em suma, o acesso a esses locais é restrito apenas aos técnicos responsáveis pela operação e manutenção do sistema elétrico. Nesses locais, como mencionado, a norma admite que a proteção contra contatos acidentais com partes vivas seja apenas parcial, através do uso de obstáculos. Então, esses obstáculos podem ser removíveis, retiráveis. Daí está na norma NBR 5410 ou da colocação fora do alcance e até mesmo a inexistência de qualquer tipo de proteção. Pode isso? Pode, desde que a entrada desse local de serviço elétrico seja fechada. Eu posso até não ter uma grade de proteção antes do transformador, mas ele vai estar num cubículo separado, protegido e indicando que tem alta tensão. Locais de serviço elétrico. Só se admite o ingresso de profissionais qualificados. O local deve ser sinalizado de forma clara e visível, aquela caveirona bonita, por meio de indicações apropriadas, falando qual que é o perigo e os riscos. As passagens com extensão superior a 20 metros, aqueles corredores de painéis, devem ser acessíveis pelos dois lados, para que se ocorrer um acidente de um lado eu consiga acessar para tirar a pessoa ou dar os primeiros socorros por outro lado. Recomenda-se também que sejam passagens menores, com comprimento superior a 6 metros. Então, para os painéis, deve de ter acessibilidade. O profissional qualificado deve estar devidamente instruído com relação às condições do local e às tarefas que serão executadas. Pergunte 1, 2, 3, 4 vezes até você entender o que você vai realmente fazer, como vai ser desligado. Por isso, existem as análises de risco, existem os procedimentos de trabalho, existem as permissões de trabalho. Então, você vai tirar uma permissão de trabalho, vai ver essa análise de risco, como é feito, tem elencado todos os perigos, como você vai desligar, como você vai fazer. É uma instrução de trabalho. Então, tem que estar sabendo tudo que você vai fazer antes de ir para o local. O profissional qualificado só deve poder nele ingressar ou entrar dentro do local de serviço com auxílio ou a liberação de algum dispositivo especial. Então, todos esses locais têm dispositivos de proteção para que você não entre sem que você desligue aquele equipamento. As portas de acesso devem permitir a fácil saída das pessoas. A abertura das portas pelo lado interno, igual aquelas portas corta-fogo, que você bate e sai. Não tem obstrução. Deve ser possível sem o uso de chaves, mesmo que as portas sejam fechadas a chave pela parte de fora. Mas por dentro ela tem que ser aberta com facilidade. Passagens destinadas à operação e manutenção em locais com proteção parcial por meio
de obstáculos. A gente já viu na aula passada, esses aqui é uma chapa, né? Então ele está protegido aqui a alta tensão, os locais energizados, e aqui são os painéis chapeados. Entre a parede e o painel a gente viu lá 70 centímetros ou 700 milímetros. Aqui, se eu tiver um painel ou tela ou uma outra obstrução aqui, ela deve de estar no mínimo a 2 metros de altura. Entre as manoplas das chaves, quando eu tenho 2 painéis aqui, eu devo de ter no mínimo 70 centímetros. E aqui também, entre a manopla da chave e a parede, eu devo de ter no mínimo 70 centímetros. Os cabos que passam, as partes vivas aqui, que passam na altura do teto, aqui na parte superior, eu devo de ter pelo menos do chão até eles 2,30 metros. Então, se eu estou trabalhando com eles ligados, eu não tenho chance. Tomar cuidado com escadas e outros equipamentos. É claro que a gente sempre trabalha com escada isolante, mas é muito importante observar essa altura, por algum motivo, alguma ferramenta possa tocar. Isso para painéis protegidos, então eu tenho a proteção aqui da minha linha viva. Agora, para passagens por partes vivas que não tem proteção dos dois lados, então eu tenho outra regra aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, aí mudou, porque aí eu tenho aqui uma grade de proteção. Então, com grade de proteção, a parte viva até a outra parte viva, eu tenho que ter pelo menos 1 metro, mesmo com a grade de proteção. E sem grade de proteção, eu tenho que ter 1,5 metro. Isso aqui eu estou falando de manutenção, que é o nosso caso aqui, né? Então, nós estamos aqui, somos eletricistas e no caso de manutenção. No caso de operação, só muda um pouquinho aqui, que vai para 1,20 m. Mas o importante aqui é se eu estou entrando e as partes estão ligadas, partes vivas, eu vou ter que ter pelo menos 1,5 m de distância. É melhor não entrar, é melhor pedir um desligamento, fazer uma parada, fazer uma programação de parada para que trabalhe sem energia. Esses quadros sem proteção, eu recomendo que seja feita uma parada, para que você não entre aí num quadro com ele energizado, barramento energizado. Proteção por colocação fora de alcance. Eu tenho aqui, ó, dá para ver, ó, eu tenho a chave aqui, o dispositivo de segurança, e ele está acessível, então posso abrir, posso fechar. Ele não tem uma proteção aqui por cima, mas ele tem aqui essa proteção para que as pessoas fiquem fora de alcance, com os avisos que deve de ter toda a proteção. Então, se é alta tensão, eu devo de ter avisos para que eu possa cuidar da segurança. Aqui agora, aquilo que a gente falou, a parte viva está passando por aqui, ela está indo provavelmente para outro transformador, então eu tenho a entrada aqui, tem a estação de medição, e daí ela vai para as chaves seccionadoras. Quando eu for trabalhar aqui, vou abrir as chaves seccionadoras através da manopla, vou desligar o disjuntor primeiramente, depois eu abro a chave seccionadora porque ela não tem uma proteção efetiva para arco elétrico e o disjuntor a óleo tem essa proteção, então eu desligo antes o disjuntor que está a montante e daí abro aqui para que eu possa trabalhar, mas aqui ainda tem energia, então essa altura aqui, lembra lá, 2,30 metros no mínimo, para que eu possa trabalhar com segurança. Esses quadros aqui, esses painéis, então veja como é apertado aqui, ainda alguém colocou uma mesa. Fica difícil de eu abrir a porta, tem uma escada aqui, e fica difícil de eu abrir a porta e fica difícil de eu trabalhar. Então,
tem que estar limpo, tem que estar organizado, tem que ter, digamos assim, uma exigência aí de limpeza, né? Tem que ter uma gestão desse tipo de equipamentos aqui que ficou. E sempre aqui, entre um e o outro ali, a gente viu no slide passado, 1,5 metro. E aqui da parede, então aqui, não sei se é um quadro ou uma parede, então tem que ter um espaço aqui que você consiga trabalhar de forma tranquila e de forma que tenha segurança para fazer isso aí. A aula próxima é curtinha, eu gostaria de emendar essa aula com essa, para que a gente fique bem curtinha a nossa próxima aula, então fica uma aula menos de 20 minutos, mas vamos falar agora aí sobre proteção por separação elétrica. A gente já falou sobre isso, é só uma recordação. Então, proteção por separação elétrica, que trata na nossa querida NBR 5410, consiste em separar o circuito de tal forma que as suas partes vivas não são conectadas em nenhum ponto com outro circuito, à terra ou ao condutor de proteção. Então, é um circuito que fica voando, sem referência. Como é que é feito isso aí? Com aquele velho e bom meio do transformador de separação de segurança. Seria aquele nosso circuito lá, o CELV, que é separado, né? O circuito de elétrico separado aí. Ou por um grupo motogerador com enrolamentos que forneçam uma separação equivalente à de um transformador. Aqueles geradores a gasolina se prestam muito bem para isso, porque eles geram 110 ou 220 e você pode trabalhar tranquilamente. Fora que ele gera a queima do combustível, e isso pode intoxicar no ambiente fechado, então melhor mesmo é o transformador de separação de segurança. Então aqui, ó, vamos lá. Opa, meu Deus do céu. Circuitos eletricamente separados podem alimentar um único ou vários equipamentos. A situação ideal é aquela em que temos um único equipamento conectado ao circuito, porque um pode interferir no outro e, então, para cada equipamento, um transformador. Sua massa não deve ser aterrada. Com vários equipamentos alimentados pelo mesmo circuito, esses devem ser ligados entre si por condutores de equipotencialização e não aterrados. Então todos eles vão estar no mesmo potencial. Se você encostar num e no outro, ou se você está num ambiente fechado, num espaço confinado, e o espaço confinado pode ser de metal, então você não tem nenhuma maneira de, se estando aterrado pelo metal, levar um choque. Nenhum dos condutores está referenciado ao terra, então não tem como você levar um choque, porque esse transformador não está ligado ao terra. Logo, ele não vai ter diferença de potencial em relação ao terra. Aqui, o nosso transformador de separação, eu acho que dá para você olhar aí, ó. Veja, entrada. Tá aqui, ó. Entrada. 0 volts 220. E aqui, saída. 0 volts 220. Esse enrolamento do secundário não conversa fisicamente, eletricamente, com o do primário. Apenas o campo magnético que passa energia para o outro. Ou seja, passa a corrente elétrica no primário, cria campo magnético. O campo magnético se acopla ao secundário, influenciando ele, que gera uma corrente elétrica aqui. Então, eu tenho dois circuitos separados que fazem a isolação. Esse é o nosso transformador de isolação. Tem para vender? Tem. Só que não vai achar, provavelmente, no material de construção. Você vai encomendar pelo Mercado Livre ou numa loja especializada. Esse aqui, por exemplo, eu encontrei no Mercado Livre. É a oferta do Mercado Livre. Transformador de isolação. Tem lá, procure e você vai ter o equipamento certo para isso. O exemplo prático de separação, é legal dar exemplos práticos, como medida de proteção contra choques, a fonte de separação, o transformador de separação, o transformador isolador,
que é o que eu digitei lá para procurar ele, alimenta um único equipamento. É bom que ele alimente um único equipamento. E é o caso das tomadas especiais usadas nos banheiros para alimentação de barbeadores elétricos, muito comuns na Europa. Então, na Europa, eles têm mania de separar. Aqui a gente coloca o DR. Um relé térmico limita a potência disponível a 20 VA, ou 20 watts aí. E outro exemplo são os transformadores de separação usados na alimentação individual de ferramentas ou equipamentos portáteis em canteiros de obras e serviços industriais realizados no interior de compartimentos condutores, silos, tanques ou locais metálicos, serviços de caldeiraria. Então, nesses locais aí, eu vou usar o transformador. Aqui é uma tomada usada na Europa, ela é com o transformador, ela é separada. Então, para banheiro, para que você possa usar o seu equipamento com segurança, eles fazem um transformadorzinho de 20 VA. Não dá para um secador de cabelo, mas ele dá para um barbeador, para um celular, uma fonte de alimentação, eu posso usar essa tomadinha. Por que não dá para um secador de cabelo? Porque 20 VA é muito menor do que os 1.500 watts. VA é uma medida de potência parecida com o watt, quase equivalente, dependendo do cosseno, do atraso, aí, do defasamento da tensão e da corrente. Então, eu tenho aí o transformadorzinho apenas para uma tomada para equipamentos eletrônicos. Para o secador de cabelo, daí não vai dar, porque é 1.700 watts, 1.500 watts, já não daria. Medidas de controle do risco elétrico. Acabamos esse tema, né? Vejo luzes piscando ali. É festa. NR10 é o nosso curso, é a nossa vida. Quero te agradecer aí por estar. Terminamos mais uma etapa, tem mais um tanto ainda pela frente. Fica com a gente. Muitas felicidades, parabéns por mais essa etapa vencida. Tamo junto. Vamos lá, sempre em frente. Abraço, até o próximo tema. Ainda vamos fazer uma revisãozinha, mas na sequência. Até!